Paz do Senhor Jesus, eu vou estar ministrando uma palavra que se encontra aqui em João 4, versículo 3, que diz Jesus e a Samaritana. E aqui no versículo 3 diz assim: Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era ali necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeus, me impedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então aqui, meus irmãos, a palavra fala sobre Jesus e a Samaritana, onde Jesus deixou a Judéia sentido a Galileia, né? E para chegar à Galileia teria que passar pela cidade chamada por Samaria, né? É uma cidade também conhecida como Sicar. E lá em Samaria, né, havia também a herança, havia uma herdade, né, que era de Jacó. E de Jacó teria passado para o seu filho José. E lá também havia a fonte de Jacó, né, onde Jesus, muito cansado do caminho, parou junto à fonte para descansar. E lhe apareceu uma mulher de Samaria, né, para vir buscar água na fonte. E Jesus disse a ela: dá-me de beber, né? A mulher respondeu a ele, né, que como podia ele, judeu, né, pedir a ela, falar com ela, como podia ele, judeu, pedir a ela pedir água para beber, ele falar com ela, né, ela falar com ela, ela sendo samaritana, né, porque lá os judeus não conseguiam comunicava com os samaritanos. E Jesus disse a ela, né, Jesus respondeu a ela: Se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então aqui Jesus disse a ela que se ela conhecesse o dom de Deus, né, se ela conhecesse quem é Deus, e se ela conhecesse quem que estava falando com ela, quem que estava pedindo ela água, ela daria água de beber, e aí ela pediria a ele, né, e ele daria a água viva, né? A água viva. E a mulher ainda disse mais, né? A mulher perguntou a ele, questionou a Jesus como que ele ia tirar, como é que ele ia tirar essa água, né? Que se o poço era fundo, né? E onde que ele ia encontrar essa água viva? Onde que ele encontraria, né? E a mulher disse mais, né? E perguntou a ele, né? Se ele era maior do que o pai Jacó, que tinha construído o poço, né? E que tinha bebido do poço, ele mesmo tinha bebido do poço, ele, os filhos dele e os gados. E Jesus disse a ela, né? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então aqui, meus irmãos, Jesus disse a ela, né? Que qualquer um que tomasse daquela água novamente teria sede, não saciaria sua sede e continuaria com sede, mas aquele que tomasse da água que ele o daria, né? Nunca mais teria sede, pois a água que ele o daria, né? Ia se criar uma fonte de água que o levaria, que o saltaria para a vida eterna. Teria vida após a morte, ia reviver após a morte, ia viver eternamente, né? Então que a gente venha saber, meu irmão, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente venha saber que a gente viver com Jesus, que a gente caminhar com Jesus, que a gente viver para Jesus, a gente não perde nada, a gente andar com Jesus, a gente não perde nada, a gente não estamos perdendo, a gente não estamos perdendo, a gente não estamos perdendo, né? Não estamos perdendo coisas lá fora, a gente não estamos perdendo, né? Não estamos perdendo muitas coisas lá fora no mundo, né? A gente não estamos perdendo porque porque a gente aceita Jesus, porque a gente sai do mundo lá fora e vem viver para Cristo, né? Porque a gente abandona as coisas mundanas lá fora e vem viver para Cristo, e sim a gente estamos ganhando, né? E sim a gente estamos ganhando
a salvação. E sim, a gente estamos ganhando a vida eterna, né? Mas que a gente venha saber também que não só basta sair do mundo para viver com Cristo. Não é só isso, né? Que a gente venha assim viver, que a gente venha assim viver para Cristo, mas verdadeiramente, né? Que a gente venha abrir o nosso coração para Cristo verdadeiramente. Que a gente venha fazer, a gente venha estar disposto a fazer a vontade dele. Que a gente venha estar disposto a fazer o querer dele, né? Que a gente venha se arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, né? Das nossas iniquidades, e sim, venha estar em obediência com o Senhor, e sim, venha estar em obediência com o Pai, e sim, venha fazer aquilo que o Senhor se agrada, né? Para que a gente venha ser digno de ganhar a vida eterna, para que a gente venha ser digno de ganhar a salvação. Amém, meus irmãos? Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém.